Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para mais um momento Palavra de Luz e hoje nosso estudo panorâmico do Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 21, no versículo de número 1 ao versículo de número 7, que nos diz assim: Depois disso manifestou-se outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podia tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. O que nós vemos nessa palavra é que Jesus ele se apresenta novamente aos seus discípulos. Jesus ele ressuscitou. Embora ele já tinha se apresentado outras vezes para os discípulos, já havia se apresentado outra vez, eles ainda, meio que a ficha deles ainda não tinha caído. E era algo muito novo. Jesus então se apresenta para eles novamente. E o que nós vemos aqui é que eles foram pescar. Pedro disse: Eu vou pescar. Os outros discípulos falaram: Nós vamos também. Daí nós vemos o poder da influência. Um foi pescar e os outros falaram: Nós também vamos com você. Mas esse texto, quando fala que eles foram pescar, não quer dizer que eles desistiram de pregar o evangelho. Não significa que eles abandonaram a dedicação a Cristo, a sua vocação de pregar o evangelho. Eles sabiam que Jesus ele havia ressuscitado da sepultura, mas eles não sabiam ainda naquele momento o que eles deveriam, o que eles iriam fazer. Eles ainda, veja bem, que eles ainda não haviam recebido a ordem de Jesus para esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles com grande poder. Pescar era uma necessidade, pois esses homens ainda precisavam ganhar sustento para eles e para as suas famílias. O que nós vemos aqui é que eles foram pescar, eles ainda não sabiam o que fazer, ainda era algo muito novo. Jesus havia ressuscitado. O interessante é que nós vemos que Jesus ele se manifesta para aqueles discípulos novamente e conversa com eles. E pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram não. Porque eles tentaram pescar, tentaram pegar alguma coisa, mas eles não conseguiram nada. E é aí que eu quero chamar a sua atenção, porque muitas das vezes nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos
ter bênçãos sobre a nossa vida. Os peixes ali representam as bênçãos, representam o sustento que eles teriam. Mas é necessário nós entendermos que sem o Senhor Jesus, nada nós podemos fazer. E Jesus se manifesta para eles novamente e disse, assim como antes havia acontecido com eles não conseguiram pescar nada a noite inteira. Aconteceu novamente. Aqui nos fala sobre decepção. Às vezes nós nos decepcionamos com algumas coisas, mas é necessário nós entendermos que no tempo certo, na hora certa, Jesus, ele se manifesta novamente para nós. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim eles fizeram e encontraram ali muitos peixes. Jesus, ele se manifestou sobre a vida daqueles discípulos no momento que eles estavam precisando de mais um milagre, de mais uma demonstração do poder dele. E assim aconteceu. Mas a Bíblia diz mais à frente que quando eles vão chegando ali na beira da praia, Jesus já estava com peixe assado para eles. Jesus já serviu eles ali. Jesus traz eles novamente para o propósito. Jesus esclarece muitas coisas para eles. Jesus disse: trazei os peixes que agora apanhaste. Versículo 10. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. O que me chama a atenção é que, com tantos peixes, mas a rede não se rompia. Trazendo essa reflexão para nós, o Senhor, ele não nos dá nada além daquilo que nós não podemos suportar. E sendo tantos, não se rompeu a rede. No versículo 12 diz: disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Deus te abençoe, fique na paz. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Falta apenas mais um estudo para nós concluirmos aqui o Evangelho segundo escreveu João. Grande abraço.